Exu. Vocês me conhecem, já tem uma noção. Eu venho sempre passando alguns vídeos, fazendo algumas lives, né? E hoje eu venho conversar com vocês sobre um assunto. O que é um Obá Oni Oriaté? Nós escutamos chegar e falar, algumas pessoas dizem que não entendem o que é isso, o que envolve ser um Obá ou então ser um Oriaté. As duas palavras se juntam, que quer dizer sacerdote. Obá Oni Oriaté. É o primeiro sacerdote a colocar a cabeça no chão para o Orixá Ori. E as pessoas que cuidam de Ori são tidas como sacerdote do Orixá do Destino, porque o Orixá Ori nós conhecemos que é o Orixá do Destino de cada um de nós, que sabe de tudo e inclusive está na frente do nosso próprio santo. Se Ori não permitir, nosso Orixá não pode fazer nada por nós. Agora, olha só, é importante vocês saberem que existe Ori, a cabeça, e Ori, um Orixá. Que às vezes a pessoa fala, não, porque Ori, aí o cara está pensando que é a cabeça em si. A cabeça em si tem um nome em homenagem a esse Orixá. Mas existe um Orixá, aliás, só existe um Orixá com o nome de Ori. O que nós falamos que é nosso santo, eles são chamados de Eledá. E nós somos Elegum. Entendido isso? Bom, os Obá Oni Oriaté são aquelas pessoas iniciadas no santo, como Babalorixá, né, como Iaô, começaram a sua trajetória, tomando as obrigações, tomaram 7 anos e chegaram a Babalorixá, ou em alguns casos Ialorixá, sendo que a Ialorixá ela não pode ser Obá Oni Oriaté. Só os homens podem chegar e ter essa posição dentro do culto de Ifá. Então, vamos ver só uma coisa. Quando se fala Obá, quer dizer rei. É uma ligação que os sacerdotes têm com o Orixá Exu, porque Exu é Exu Obará, Exu, o rei do corpo. Tá? Oni, porque é o primeiro, Exu é o primeiro em tudo. Não importa qual seja o culto, se o culto seja de Orixá, o culto seja de Egum, o culto seja de Ifá. Orixá Ori é o primeiro a ser tratado, a ser feito as coisas. Então aí está a primeira parte da palavra Obá Oni. Algumas pessoas falam erradamente Obá Eni. Não é Eni, é Oni. Tá? Eni quer dizer esteira. E até também é esteira. Então, a esteira está pronunciada lá no final. Então, depois da palavra Oni, nós vemos Ori, uma alusão ao Orixá, dono da cabeça. Aí nós vamos ver o quê? Ori, Até. Então, esse Até é esteira. Então, é o quê? Obá Oni Oriaté, o primeiro a colocar a cabeça na esteira no chão para saudar o Orixá. Ori. Os Obás, eles são sacerdotes do Orixá Ori. Eles subiram um grau a mais porque o Babalorixá e a Alorixá são sacerdotes dos santos. O Obá Oni, ele é sacerdote dos santos e do Orixá Ori, que é o Senhor do Destino. E em razão disso é que ele pode chegar e jogar, manusear os odus do destino, que está aí colocado. Isso antigamente, no Brasil aqui, nós podemos ressaltar que era feita pelo professor Agenor Miranda, que ele era tido como o olhador de Búzios. Ele fez os principais jogos das casas baianas, na sucessão, tudo, mas essa designação de Oluô, ela na realidade
por falta de conhecimento, tudo. As pessoas não conheciam muito bem o culto de Ifá, as coisas todas. Oluo é um título que os babalaôs têm lá dentro, à medida que eles têm, vão se encaminhando dentro da própria culto de Ifá. Aí depois que chegou, viu isso, aí passaram, chega a chamar seu Agilton Miranda apenas de olhador. Tá? O que na realidade ele hoje, para nós, seria um alfacã, porque ele trabalhava apenas com os 16 ou dos Meiji. Tá? Ele não trabalhava com os 256 odus. Então ele, alfacã ou Icefá no primeiro grau, porque Icefá tem o segundo grau também, e aí chega e vai, onde só os homens vão. As mulheres também iniciadas nessa rama de Icefá, elas também são Icefá, mas não vão mais adiante. Bom, passado isso, eu quero chegar e dizer uma coisa. O culto, né, que nós fazemos do candomblé, a pessoa, para chegar a ser Obá Oniorieté, ela tem que ter recebido, ter feito as obrigações dela de praxe, fez santo, fez as obrigações, foi indo, tomou a obrigação de 7 anos para ser ebome. Depois de ebome, ela recebeu o DK, né? Que essa obrigação de DK, ela na realidade é ADIK, porque é a coroa, tá, do sacerdócio. O sacerdócio de Orixá, ele está descrito no do IK. As pessoas, abreviando tudo, falam ADK, seria ADIK, ou então ADK. Mas no Brasil a gente se come um monte de letra, tudo, e que vulgarmente se fala entrega de cuia. Na nação de Angola, me parece que é Jambeira Sul, que a pessoa, quando completa os 7 anos, vai fazer as coisas todas assim. É o Jambeira Sul que se fala. Bom, seguindo essas situações todas, os odus, cada um, o odu de Babalorixá, de Alorixá, tá? Ele nasce, o odu então de Babalorixá e Alorixá é no odu Oxê-Rosso, em que tanto o Oxum quanto o Iemanjá dão permissão para que a pessoa coloque a mão na cabeça. Senão não tem. A pessoa não pode ser um Obá se ela não for um Babalorixá. Tá? É o odu que nasce a cerimônia de Ogã e Eked, de Ogã e Eked, e o Ori Meiji, tá ali que está descrita, Ogã, Eked, como que é feito, as situações todas, está ali nesse odu. Já o Babalorixá e Alorixá, Oxê-Rosso, que é um odu de Oxum, juntamente, em que Iemanjá vem mostrando como que é a situação, porque ele já passou na obrigação de ebome. Agora, algumas casas juntam obrigação de ebome com entrega de cuia. São duas coisas diferentes que alguns fazem no meio momento até para economizar. Não vou discutir se está certo ou errado, porque não teria valor, mas teria sim. A gente sabia que são duas coisas diferentes. E o Obá, né, até então, ele tem que ter a cabaça do IDK, que é a cabaça dele, do poder dele, e o Ibaxé. O Ibaxé é o quê? É a cabaça que determina que ele recebeu os axés para ser Babalorixá, ou no caso, quando é mulher, ela recebe para Ialorixá. Tem muitos fundamentos ali dentro, tem que se conhecer muito o que vai ali dentro, porque o que está ali dentro vai para dentro do axé. Então, qualquer erro ali não seria... Bom, já falamos do... Então, que é montar as casas de santo, as situações que elas chegam colocadas ali, porque o que vai no axé também determina o que está em cima, tá? Na comieira.
Passei para vocês então. Quero colocar uma coisa também. Sacerdote de Exu, como no caso as pessoas como eu, iniciado o cargo que nós temos dentro da Casa de Santo, é o cargo de Oluponã. Tá? Não existe, podemos ter outras funções, mas esse já é natural nosso. Entendeu? Então, Oluponã. Então, ninguém nasce com o cargo de Babalorixá e Alorixá. Isso é uma posição social. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja só uma coisa. Dentro de uma aldeia, tá? Vamos imaginar assim, nós estamos dentro de uma aldeia e cada um tem sua função. A minha, vamos dizer, o Oluponã, a do outro é de outro de lá, todos são filhos do mesmo orixá Exu, nosso primeiro ancestral em comum. Então cada um tem a sua função, tem suas coisas todas. E à medida que vamos envelhecendo tudo, o mais experiente de todos aqui, que assume a função de primeiro sacerdote, Onissegum, aquele que vai cuidar da ancestralidade mais velha que vem a ser o próprio orixá, que é considerado o primeiro ancestral. Por isso que nós chamamos, quando nós falamos, Exu é seu pai, Iemanjá é sua mãe, ou Oiá é sua mãe, está certo. Está certo porque se você pular, você está aqui, lá no início, Oiá é sua primeira ancestral, tá? Você é uma descendente dela, direto. Então, ela é sua mãe, a sua mãe Abá, sua mãe a mais velha. Você pode usar até um termo para saudar o orixá, ou a orixá que você queira, né, Soelhadá, seria Abá, Oni, Mi, Axé, Mi. Ou seja, minha mais velha, primeira de todas, me dê sua força. Isso que nós falamos. Isso que eu digo para Exu. Quando vou chegar, vou pedir Exu, Abá, Oni, Mi. Ou seja, Exu, tu é o meu primeiro ancestral, me dê sua força e me oriente. Aí no decorrer dessas ancestralidades vem aqueles ancestrais mais recentes que nós chamamos de Egungun. E o mais recente tudo, normalmente, Baba Egum, tudo, e os mais novos, né, apenas de Egum que se desencarnaram há pouco tempo, tiveram aquela situação. Mas o Baoni Orieté, ele tem que ser versátil em Orixá, Ifá e Egum. Tá? Não precisa ser Egum, eu estou dizendo Egungun, culto de ancestralidade. Tá? Que inclui Osso e Yami. Tá? O Zambetó, essas situações todas assim, o Baoni Orieté, ele tem que estar sempre conhecendo, sempre sabendo tudo, e acima de tudo ele não pode deixar de cuidar de dois orixás, que são Exu e Orixá Ori. Ele praticamente é o sacerdote, 50% desse orixá, desses dois, e os outros 50% ele é dividido entre os demais orixás. Ele também, o Baoni Orieté, ele tem uma ligação direta, como todo Babalorixá e Alorixá tem, com o orixá Oduduá, orixá masculino Oduduá. O que é o Oduduá? O Oduduá é o responsável pela espiritualidade dentro e fora da casa de santo. Então, o Babalorixá e Alorixá, aí ele está sentado na cadeira do Axé, não, ele está sentado na cadeira de Oduduá. Oduduá que é o responsável pelo progresso espiritual de cada uma das pessoas. Tá? Então, o Babalorixá e a Alorixá prestam conta ao Oduduá de tudo que fizeram, tanto de mal quanto de bem que deixaram de fazer. É uma coisa muito importante vocês saberem disso. O orixá Oduduá. E todo o Baal, até ele tem uma série de orixás depois destinado que entra Oron, entra Xuquelu, entra Orixá Oco, Orixá Ibeje, todos dentro do culto de Ifá, porque existe uma diferença entre o orixá sentado em Ifá e o orixá sentado
em culto de orixá para a cabeça. Isso é importante você chegar e saber. Porque às vezes você chega, não, mas eu tenho um Ogum de Candomblé, né, vamos botar assim, ele não serve para Ifá? Não, o Ogum de Candomblé ele é uma coisa, porque ele recebeu uma carga menor do que receberia em Ifá. Em Ifá ele recebe praticamente aquela energia bruta, porque em Ifá não existe virar de santo, não existe incorporação, então o orixá vem com toda a energia, o que não pode ser feito no candomblé, porque vamos dizer, por isso que nós temos o que nós falamos que é o adocho, que é o filtro que vai dosar a energia do orixá que nós podemos chegar e fazer e vir. Então, vamos dizer, de 100%, no culto de orixá nós conseguimos manusear 7, 10%, alguma coisa assim. Nós não temos como receber toda a energia. O Obá Oni Orieté, ele recebe, ele já tem, presta atenção, o Ibaxé, que ele recebeu posteriormente ter recebido o Iboiá, né? O ADIK, ou seja, a cuia, se vocês preferem assim. Aí ele recebe o Ibaxé. Quando ele vai ao Baorieté, ele recebe também o Iba-Iuá, que é a cabaça que tem todos os poderes ali dentro, inclusive a representação do próprio Olodumare. Tá? Como um sacerdote, ele tem que ter o assentamento de Ori mesmo, não é esse assentamentozinho que a gente faz no candomblé, igual a Pomaiá Ori, essas coisas não. Ele tem o orixá na íntegra, para ele poder trabalhar com as pessoas, poder fazer as coisas todas. É necessário que ele tenha essa situação. Isso é muito importante, em que os Obás Orietés tenham essa mobilidade de poderes, de orixá, conforme eu falei, orixá Okô, orixá Olokun, porque isso habita também o Nisegum, nós temos também o Urugã, a Jalá. Esses orixás são importantes porque eles são como ferramentas, tá? Em que você adquire para que você possa chegar a fazer alguma coisa. A Zawane, Nanã também, de Ifá, tem funções diferentes, como também o Ossum, tá? Aquele que nunca dorme, está sempre, cada um tem uma função, e cada um vem no Odu em que é sacado Odu para chegar e saber como se trabalha com eles. Não é como no candomblé que você arruma tudo, deu de comer e está lá, e você nem sabe o que serve, como que vai servir, o que você vai pedir a ele. Então, em Ifá, nós temos essa seleção de chegar e ver essa situação. Tá? A consagração de Obá Oni Orieté, ela envolve não um, mas até mais de um babalaô, outros orietés também, outros obás, e durante a cerimônia existe um grupo, tá? Vamos colocar de uns 14 Odu, em que a pessoa que pretende ser Obá Oni Orieté, tem que sair um desses Odus para ela poder ser aceita como Obá. Qualquer outro Odu que não seja um desses 14, ela não será aceita como Obá. Aí fará um jogo posteriormente para saber se é definitivo ou se é apenas um impedimento momentâneo, que daqui a um ano, no mínimo, ela poderá tentar novamente. Isso é importante. O Obá Oni Orieté, ele trabalha no jogo dele, que é o Meridim Logum, com 256 Odus. O jogo dele são 21 búzios. Tá? O Aofakã, que trabalha só com 16 Odus Meiji, ele trabalha, conforme eu já te falei, os 16 Odus Meiji são 16 búzios mais um búzio fechado que representa o Odu Oxeturá, que muitas pessoas pensam ser Exu. Não é Exu. Mas
o Odu Oxeturá é o caminho em que Exu vai levar as oferendas que nós fazemos e trazer com coisas boas. Ele faz a modificação de energia. Vai aquela energia da oferenda e volta em forma de bênção para aquilo que nós queremos chegar e fazer. Então é importante muito, muito prestar atenção nessas situações. Não podemos nunca deixar ou esquecer de que essa situação ela estaria conosco. O Babalorixá, ele joga apenas com 16 búzios, ele joga na peneira, está em cima da mesa. O Obá, não. Entretanto, como o Obá já foi um Babalorixá, já foi um Ofacã e agora é um Babalorixá, ele tem acesso a todos os jogos. Aí pode jogar o Obanicá, que é o jogo de Babalorixá e Alorixá. Ele pode jogar o Ecuró, que é o jogo dos Ofacã, tá? Que são com só os 16 meses, ou pode também chegar e jogar o outro, dependendo da necessidade. Existe também o jogo Erim, que ele confirma ali, conforme nós já falamos, né? Algumas vezes do Erim, tem um vídeo meu até esmiuçando mais sobre o jogo de búzio, tá? O Obá Oni Orieté, ele é obrigado a fazer a cerimônia da lua, que é o sopar, sempre, ou ele faz no próximo do dia de Corpus Christi, ou ele faz no dia de ação de graça, né, que é a quarta-feira de novembro, ou ele escolhe uma outra data, mas ele tem que fazer pelo menos uma vez no ano a cerimônia do sol, tá? Porque é a cerimônia em que se dá graça ao Criador de tudo que existiu, existe e virá existir. Então é o dia em que nós agradecemos a Deus por tudo na nossa vida. Eu sempre faço uma vez no ano no Axeleg Baratolá, e sempre que sai um iaô ou uma obrigação, nós fazemos essa para que o iaô entenda e participe, tá? Então, é uma vez no ano que nós temos fixo, procuramos chegar e fazer, sendo que quando tiramos iaô, ou iniciamos uma pessoa, ou mesmo nas obrigações, aí nós fazemos, aí é certo, porque nós ali estamos mostrando ao Lodumare que nós fizemos um trabalho, agradecendo a ele, porque cada vez que você mexe com a espiritualidade, com o orixá, nós agradecemos ao Lodumare porque ele ainda acredita em nós, permitindo que o orixá, né, venha até nós e que nós possamos ter acesso a essa espiritualidade tão maravilhosa. Então esse é o momento. Na noite anterior, tá? Se nós vamos fazer o culto do sol, uma noite anterior, 2, 3 noites, nós fazemos o culto da lua, em que é feita a homenagem à lua, à terra e os ciclos. Isso tem a ver porque antigamente se fazia tudo pelo calendário lunar e solar, tá? E dentro dos povos antigos, a representação maior de Deus era o próprio sol. Então, nós temos que fazer essa obrigação até o meio-dia, para que o Lodumare, quando ele está ainda despertando tudo, chegando vendo, ele chega e presencia isso. Na cerimônia do sol, nós preferencialmente roupas vermelhas ou amarelas, porque mais ou menos a luz do sol. E na cerimônia da lua, roupas brancas ou prata. Essa cerimônia da lua, preferencialmente uma PTB,
chegando a fazer, na falta de uma PTB, qualquer mulher iniciada de santo. Eu tenho uma preferência pela PTB se houver disponibilidade dela estar presente. Se não tiver, não podemos deixar de fazer. Vamos fazer com que tenha essa oferenda, tanto a oferenda da lua quanto do sol da lua. Seguidamente, depois nós fazemos uma confraternização, que pode ser tipo um jantar, alguma coisa assim. E no do sol fazemos um almoço, tá? Liberada a bebida, não tem problema, porque não vai ter incorporação, não tem nada. Essa cerimônia do sol, né, que é a Aurum, nós utilizamos, né, uma bebida que chama-se de Nangarel. E essa bebida se dança, faz as coisas todas em volta do círculo, e depois todos se cumprimentam. Trocam bênção, muito bonito, muito assim, harmonioso perante ao Criador. E isso o Baoni Oriental ele não pode deixar de fazer, tá? Como também ele pode fazer tanto o Bori de santo, mas numa eventualidade tudo, numa necessidade ele faz apenas o Bori de candomblé, que é chamado de Oxebili. Ele pode fazer um ebó sim, ele pode fazer um ebó em cima do Odu, ele tem muitas situações que ele pode chegar e fazer. O Baoni até ele cuida de Egum, ele cuida de Orixá. E essas situações todas, meus irmãos, minhas irmãs, é que faz com que o Baoni ele tem que estar sempre em movimento, ele procurando visitar seus semelhantes, os outros orientais, Babalaô, para sempre buscar, trocar conhecimento. Ele não pode deixar de estar nessa ciranda de vida. E sempre que possível ele está pegando os santos de poderes de Fá, porque ele tem necessidade disso para poder desempenhar as funções dele. Tá? Eu sou iniciado, conforme falei, na nação Queto, né, como Babalorixá, onde consegui, né, depois de iniciado com as obrigações, tudo de praxe, e depois iniciado em Fá, quando comecei como AO Facã, e estudando, para poder chegar ao Baoni Oriental. Bom, posteriormente, tudo eu fiz as obrigações, tudo para ancestralidade. Quando a gente recebe o título, né, de Alufá, sacerdote de ancestralidade. Isso é muito importante também para você poder lidar, que algumas vezes as pessoas têm esse tipo de problema, você poder detectar no jogo, você chegar e ver. Mas, acima de tudo, o Baoni Oriental, ele é um sacerdote do orixá Exu e orixá Ori. Não pode esquecer disso. Ele não é um pai de santo comum, ele é um pai de santo que tem maior de responsabilidade e cobrança. No entanto, ele não é melhor que ninguém, ele é igual a todos. É igual a um ser humano, ele não merece tratamento especial, porque ele não é especial em hipótese alguma, ele é apenas uma pessoa que está ali para servir e não ser servido. Isso é importante. E sempre agradecendo a presença de Olodumare, ensinando Olof, ensinando Olodu, Olodum, Olorum. Isso é importante, o Obá chegar a estar. O Obá, se ele não fizer essas coisas, não procurar ensinar, ele, quando desencarnar, a alma dele fica vagando, tá, pelo espaço, até que ele possa chegar e repassar o conhecimento. Porque algumas pessoas nós falamos assim, a pessoa é avarento com dinheiro, quer guardar. O Obá, se ele não transmitir conhecimento, ele não vai se beneficiar de nada, e quando desencarnar ele vai ser uma pessoa avarenta com conhecimento, uma pessoa amaldiçoada. Então é importante que vocês entendam isso. O Obá, ele tem que sempre se preocupar em fazer o bem e fazer com que a humanidade seja feliz em todos os momentos, em todas as horas.
Tá? Essa é a função do Obá Oniorieté. As pessoas pensam que ele é para ser endeusado, ele é para ser isso. Não. Ele está ali para servir. Ele está ali para chegar e procurar ajudar, ele para limpar bicho, para fazer as coisas. Ele tem que chegar e colocar a mão e fazer as coisas. Embora a gente dê alguns descontos, tudo, por ser o mais velho de santo, ser algumas coisas assim. Mas o Obá Oniorieté, ele é um sacerdote. Tá? Meus irmãos, é isso que eu queria chegar e ter passado para vocês. O Obá Oniorieté é o único que pode, pela graça de Orunmila, juntamente com Exu, manusear o destino das pessoas através dos 256 Odus. Ele está sempre ligado a um Babalaô, ele foi iniciado com um Babalaô, ele está sempre buscando conhecimento com os diversos Babalaô, dentro das diversas ramas de Ifá que tem. Eu, por exemplo, tenho ligação, sou iniciado pela rama, né, que a gente fala de Cuba, que não é Cuba, porque simplesmente foi uma família de Ifá que foi escravizada e levada para Cuba. Mas o Ifá veio da África. Tá? Como diversas outras famílias também tiveram a mesma situação. Eles nada mais eram do que seres humanos que foram escravizados e levados para longe. Então, essa família que foi quase inteira para Cuba conseguiu se manter algumas tradições da onde sou iniciado. Mas presta sua atenção, tá? Após iniciação, após roubar tudo, caminhei pela rama nigeriana, tá? Para chegar aqui a gente fala que é Nigéria, isso, aquilo, outro, pela rama do Benin. Isso são 16 ramas, ou seja, 16 famílias de Ifá, para que seria para nós aqui raiz. Então vamos dizer, seriam 16 raízes de Ifá. Tá? Cada uma tem os seus preceitos de acordo com a região a que estamos lá. Mas todos nós temos ligação com a cidade e o templo de Lei e Fé de Orunmila, dentro de Ifá. Todos nós temos essa ligação como sacerdote, sacerdotisa, babalaôs, Obá Oniorieté, Alfacã e Cefaz. Todos somos pessoas de Ifá perante Orunmila e perante Olodumare. Não temos essa discriminação. Meus irmãos, hoje apenas Iboru, Iboiá e Boxixi, Maferefum, Foribalé,